O que você acha do movimento Body Positive? Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, me segue, né? Manda um direct ou responde uma caixinha de perguntas e ela vira uma resposta curta aqui no vídeo. Vale a pena ler o livro The Art of Memory, de Francis Yates? Olha, essa pergunta, vale a pena ler o livro tal? Depende muito do que você está buscando, né? Se você está querendo saber sobre a arte da memória, principalmente no aspecto histórico, esse livro aí, The Art of Memory, é referência, é considerado dos melhores. Agora, se você quer melhorar a memória nos estudos, no dia a dia, ou até mesmo se você quer ser campeão de memória, memorizar cartas de baralho, participar de programas de televisão demonstrando o quanto que a sua memória é boa, aí, nesse caso, não recomendo não. Porque existem livros dedicados à mnemônica, como o meu próprio livro Mentes Geniais, que vão ser bem mais diretos ao ponto e não vão abordar tanto assim os aspectos históricos. Então vai valer a pena se o seu interesse for mais sobre os aspectos históricos da arte da memória do que qualquer outra coisa. Por que os diagnósticos de ansiedade estão aumentando nos dias de hoje? Na boa, ninguém sabe. Porque a gente tem várias possibilidades para esse aumento. A gente pode estar simplesmente tendo um aumento da divulgação da saúde mental, da importância, da gente cuidar da mente, de buscar psicoterapia. O simples fato de a gente aumentar a publicização das questões de saúde mental já vão fazer as pessoas tomarem mais cuidado com si mesmas e buscarem diagnósticos. Por outro lado, não é novidade para ninguém que a contemporaneidade envolve agir de forma cada vez mais rápida. E a gente também tem algumas evidências de que o uso das redes sociais pode sim aumentar transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Ou seja, a gente não sabe se as pessoas realmente estão ficando mais ansiosas, principalmente devido ao corre-corre dos dias de hoje, devido ao uso das redes sociais. E por isso que os diagnósticos aumentaram. Ou se o número de pessoas ansiosas sempre foi o mesmo. E hoje a gente só está tendo um aumento nos diagnósticos porque as pessoas estão procurando mais. E na boa, pode ser até uma mistura entre os dois. E eu até acho bem provável isso. Você acha que apenas ler é o suficiente para reter o conteúdo estudado na faculdade? Ou precisamos de uma leitura ativa? Na boa, esse negócio de apenas ler de forma mais passiva serve mal para ficção. Se você pegar um livro best-seller aí, que tem uma boa coesão narrativa, mais fácil de ser lido, até dá certo. Agora, na faculdade, só vai dar certo essa leitura passiva se você achar aquele assunto fácil demais. Aí vai servir como mera revisão. Agora, se você está realmente aprendendo algo novo, só ler de forma passiva não adianta não. Inclusive, aquela leitura passiva em que você fica de forma meio automática grifando assim, também não adianta não. Porque aprender envolve esforço, envolve reelaborar o tempo todo. E estudar no tablet ou no caderno? Qual que é melhor? E para as anotações? Esse negócio de qual é o melhor, é qual o melhor de acordo com o seu gosto e de acordo com aquilo que você vai trabalhar. Vamos supor que você está estudando, por exemplo, contabilidade. E aí tem aquele tanto de planilha do Excel. Não faz sentido você ficar fazendo isso à mão. Então essa questão de falar assim, é melhor no tablet ou no caderno, é complicado de responder. Agora, em geral, a gente tem algumas evidências de que quando você está aprendendo algo e você anota manualmente, mexendo na mãozinha, você cria mais conexões neurais do que simplesmente ficar digitando no computador. Então, em geral, o caderno é melhor devido a esse aspecto. Agora, se você me perguntar, Alberto, mas eu uso o tablet como se fosse um caderno mesmo. Eu escrevo em cima dele, eu puxo seta. Aí, nesse caso, eu acho que nem vai ter diferença. Nem vai ter diferença. Mas é aquilo que eu falei, né? Essa questão de se é melhor o tablet, se é melhor o caderno, depende muito do seu ritmo de estudo, depende do material a ser estudado, depende do nível de organização que você precisa dessas anotações. Porque às vezes você tem anotações que precisam ser atualizadas o tempo todo. Você tem anotações que têm que ser atualizadas, que têm que ser mexidas. E se você não tiver realmente fazendo elas no computador, essa atualização, essa revisão fica muito comprometida. Agora, às vezes, dá para fazer tudo no caderno. Então, antes de pensar qual que é melhor, qual que é pior, tem que ver a possibilidade que você tem de fazer no caderno. Agora, em geral, o caderno é melhor mesmo. Próxima pergunta.
É verdade que a TCC é a melhor técnica de terapia? Mais ou menos. Para quem não sabe, TCC faz referência às terapias cognitivas. Em especial a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que vai misturar elementos da psicologia cognitiva, vai falar sobre crenças, sobre pensamentos distorcidos, combinação de pensamento, vai falar sobre esses elementos que envolvem o pensamento, ou seja, cognição, vai falar um pouco sobre memória, sobre atenção e também sobre elementos da psicologia do comportamento, vai falar de reforço, punição, ativação comportamental e tudo mais. Aí quando você me pergunta qual que é a melhor técnica, depende muito do que você está buscando. Por exemplo, se a gente fala de autismo, a gente tem muita evidências que o melhor é a ABA, que é um tipo especial de terapia comportamental. Por outro lado, se você tem uma fobia específica, em geral você vai fazer alguma terapia comportamental também que envolve exposição. Então, para essas questões assim mais específicas, as terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais vão ser melhores mesmo. Agora, não é só isso não. A gente tem evidência de que a conexão entre o terapeuta e o paciente é importantíssima para a mudança. Então, se você tiver uma terapia cognitivo-comportamental e você não se identificar com aquela prática, não adianta não. Se você tiver uma terapia cognitivo-comportamental e você não se identificar com o terapeuta, também não adianta não. E não bastasse isso, por algumas questões específicas, a gente tem evidência que técnicas de expressão emocional são melhores. Técnicas baseadas, sabe em quê? Em psicanálise. Por exemplo, para a fibromialgia, a gente tem evidência que técnicas que envolvem, por exemplo, escrita terapêutica, que seria você expressar com palavras raiva reprimida, eventos traumáticos do seu passado que te incomodam, você expressar tudo isso no caderno é melhor para o tratamento de fibromialgia que muita técnica comportamental. Inclusive, a pesquisa verificou justamente isso. Então, esse negócio de terapia melhor, terapia pior, é super relativo. Se você está buscando, por exemplo, uma conexão com o outro, uma busca por propósito, sei lá, talvez uma terapia humanista vá fazer muito mais sentido para você do que qualquer outra coisa. Você vê que a sociedade confunde romantização de problemas mentais com divulgação científica sobre saúde mental? Acredita que eu percebo esse problema? E eu te falo, é um problema que é uma linha assim, tênue, é aquilo que a gente chama de uma zona cinzenta. Vamos supor, por exemplo, que eu estou falando sobre transtorno de déficit de atenção. E a gente estuda aquele tanto de informação sobre déficit de atenção, problemas que envolvem dopamina, energia, atenção, dificuldade de habilidades sociais, problema de permanência. No momento que eu começo a divulgar as questões envolvendo o transtorno de déficit de atenção, começa a surgir, às vezes, um outro problema, que é a romantização do transtorno de déficit de atenção. Aí eu falo, fulano, não dá para cobrar muito dele não, ele é especial, ele tem déficit de atenção. Qual que seria esse limite entre reconhecer, ter empatia com a pessoa que é neurodiversa, que é atípica, que tem um transtorno de déficit de atenção, que tem um transtorno de espectro autista? Qual a diferença entre ter toda essa empatia e reconhecimento e simplesmente não acreditar na potencialidade do outro, não acreditar que ele é capaz, não cobrar essa pessoa dentro da sua capacidade? Então, não é fácil, não. Eu acabo sendo a favor mesmo dessa divulgação ampla sobre saúde mental, sobre os transtornos mentais, mas a gente tem que estar sempre vigilante, né? Será que eu não estou simplesmente romantizando a condição, tornando aquela pessoa que tem transtorno de déficit de atenção ou que tem autismo naquilo que a gente chama de chapa branca, né? Ou café com leite, aquela pessoa que ninguém pode cobrar nada, ninguém pode exigir nada? E eu te falo que eu não sei a resposta. Realmente eu não sei a resposta para isso, porque é uma linha extremamente complicada. O que você acha do movimento Body Positive? Olha, para quem não sabe, o movimento Body Positive é um movimento de aceitação do próprio corpo. É um movimento de aceitar que você é do jeito que você é, sem ficar comparando com aquilo que a sociedade exige, aquilo que a mídia exige. Então é claro que o movimento Body Positive é extremamente positivo, ainda mais porque essa questão da aceitação do corpo, essa questão estética, mídia, beleza, a questão do etarismo, né, de não poder realmente envelhecer, é uma questão muito mais complicada para as mulheres do que para nós homens. O problema para mim não é nem o movimento Body Positive, que eu acho ele muito importante. É ignorar que obesidade é uma doença
e que comer muito é um comportamento de risco, sim. Isso não tem nada a ver com body positive. Isso tem muito mais a ver com a má qualidade na alimentação do brasileiro, que está ficando cada vez mais próxima do americano. Se a gente visita, por exemplo, França, Itália, até mesmo Portugal, Espanha, a gente não vê a quantidade de obesos que a gente vê no Brasil. Não vê. Na Itália e na França em especial, as pessoas valorizam e muito aquilo que elas comem. Isso é muito interessante porque França e Itália valorizam demais a comida, valorizam demais o vinho e valorizam tanto que não comem qualquer bobagem, não bebem qualquer bobagem, não comem qualquer hora, caminham o tempo todo. Para você ter uma ideia, achar Starbucks ou Pizza Hut ou até mesmo McDonald's na França e na Itália não é tão fácil igual de achar no Brasil, igual de achar nos Estados Unidos. Lá, eles veem o comer no McDonald's como uma exceção. Não é que esse pessoal não coma no McDonald's. No geral, eles vão comer lá quando tem que comer lá, ou se é uma questão muito especial, uma celebração, alguma coisa do tipo. Então a gente não pode confundir o body positive, que é algo importantíssimo, com os problemas decorrentes da obesidade. E eu te falo mais. As pessoas que são muito obesas, elas também têm que aceitar o próprio corpo. Claro que tem. Elas não têm que ficar à mercê da mídia, das exigências sociais. Não, não tem. Mas a gente fingir que obesidade não é um comportamento de risco, aí não, aí isso é irresponsabilidade. Então, no geral, o body positive é importantíssimo, não tenho nada contra. O problema é que algumas pessoas do body positive querem falar que a pessoa que é obesa mórbida não tem problema de saúde por ser obesa. E eu te falo, pode até estar com os exames legais, pode sim. Assim como o fumante pode estar com o pulmão limpinho, pode também, ué. Mas ninguém fala que fumar não faz mal porque o fumante está com o exame limpinho. Ninguém fala isso. Ninguém ignora que fumar é um comportamento de risco. Ninguém ignora que a obesidade é um comportamento de risco. Não é difícil entender isso, não. Você é a favor ou contra de a gente ler mais de um livro ao mesmo tempo? Tá, primeiro vamos definir o que seria ler mais de um livro ao mesmo tempo. É claro que eu nunca vou ser a favor de você estar lendo 2 livros simultaneamente. Ou seja, coloca um livro aqui, coloca aqui o outro e vai ler os 2 ao mesmo tempo. Isso não existe, não. Por outro lado, conforme eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal, a gente precisa ter um livro que requer muito mais energia para ser lido e um outro livro muito mais superficial, que requer muito menos energia para ser lido. Por quê? É comum a gente escolher um livro que requer muita energia, escolhe aquele livro que demanda aquele tanto de energia, e depois, quando a gente não tem energia no dia a dia, a gente simplesmente desiste de ler e acaba abandonando o livro. Então, se enquanto você está lendo um livro que é mais complexo, você lê algo que é bem mais simples, uma revistinha em quadrinho, alguma coisa da DC, Marvel, mangá, enfim, qualquer coisa, um pouco mais superficial, se você vai alternando entre os dois, você facilita e muito na criação do hábito de leitura. Porque aí você vai poder ler todos os dias o mesmo número de páginas que você está se propondo sempre ler, mas sem preocupar com a densidade daquilo que você vai ler. Aí você vai poder se dedicar mais quando tiver com mais energia e dedicar menos quando estiver mais cansado. E aí, espero que eu tenha tirado sua dúvida. Não tirei? Então vai lá no meu Instagram, manda de novo a pergunta. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e você vai ter acesso ao nosso grupo fechado, secreto do Telegram. Então, participe e a gente se vê lá. Até a próxima.